Bom, pessoal, era para eu ter feito esse vídeo até antes, porque é um tema importante para a gente colocar aqui em discussão, que é o projeto de lei que a Janaína Pascoal colocou lá em São Paulo, que basicamente, a partir da 39ª semana de gestação, a gestante teria a opção de chegar lá pelo SUS e pedir a cesariana sem recomendação médica. Na 39ª semana chegou, que era uma cesárea, como se não tivesse um preparo, como se não estivesse lá no pré-natal, como se o médico não tivesse que avaliar a via do parto, não tivesse que entender o que é melhor para aquela paciente. Nem toda paciente pode fazer cesárea, nem toda paciente pode fazer parto normal. Tem questões anatômicas envolvidas aí, tem mulher que não vai conseguir ter a dilatação correta, tem mulher que simplesmente não, os ossos do quadril, tem que ver tudo isso, tá bom? Não é um papo que fuja das questões técnicas. É importante ser discutido muito tecnicamente essas coisas e é muito importante que tenha um diálogo da paciente com o médico, o que isso seja discutido ao longo de toda a gestação. Sabe, na cabeça da Janaína, a mulher ficou lá 9 meses sem pensar nada disso, o médico não conversou com ela, não viu o corpo dela, não viu como que vai ser, e aí ela chega e decide. Por que ela levanta isso? Porque, segundo ela, existe uma ditadura do parto normal. A Janaína é uma deputada do PSL, para quem não conhece, do partido do presidente. O que ela diz, gente? Se você chega na maternidade com 40 semanas, fala que quer fazer cesariana, que sente que o seu filho não está se mexendo, te fazem esperar por 20 horas, parecendo de uma dor sem anestesia. Gente, tem um negócio chamado esteto, sabe? Tem ultrassonda para saber se o bebê tá vivo ou não. Não precisem querer ensinar o médico, minha querida. Esse projeto nasce do acompanhamento de situações concretas, bebês estão morrendo por asfixia, mulheres morrendo por alguma cesariana de emergência, casos de paralisia cerebral. Ou seja, ela traz isso a casos de paralisia cerebral, ela não traz dados. E quem vai falar sobre isso, inclusive, vai ser o presidente da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, que pode falar que uma lei dessa poderia até ter um efeito contrário ao desejado, a gente poderia ter mais mortes, porque existem complicações de cesariana, de uma cirurgia, vai cortar músculo, vai cortar o útero da mulher, tem toda a questão de recuperação, que pode ter uma infecção, então, vamos lá. Está sendo colocado como justificativa que a mulher pede uma cesárea e a cesárea não é feita, e ela morre, o filho dela morre, mas não existe nenhum embasamento técnico que justifique isso. A gente tem que separar uma situação que pode ser de má assistência de outra situação que seria de falta de acesso a cesáreas indicadas. Olha, importante ressaltar isso. O projeto não fala de cesáreas indicadas, mas sim das eletivas, escolhidas pela mulher. Aí, continuando em outros sites que eu quero trazer para vocês, tá? Porque isso fez um reboliço, muita gente comentou, inclusive a professora da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, obstetra. O problema é muito anterior. Está na assistência pré-natal, na assistência à saúde, na educação e saúde para as mulheres, que ainda é um caminho muito longo a ser percorrido. E nossa sociedade avalia. Gente, é óbvio, eu quero sobrecarregar o SUS, eu quero trazer mais cesariana, eu quero fazer parto, mas em que situação? A gente está pensando em cirurgia, que tem suas complicações em um sistema praticamente falido, é um sistema que não está vindo com verba, porque o presidente dela votou a favor da PEC do Temer de congelar o investimento para o SUS em 20 anos, isso deveria ser algo inconstitucional, deveria ser proibido fazer algo, isso que é uma aberração contra o povo, é uma aberração a gente ter o nosso PIB ser tão pouco para o SUS. O problema é muito anterior. Placas nas maternidades. É incrível. Há pontos específicos na lei, como a fixação obrigatória de placas em maternidades que podem estimular o aumento de partos cesarianos no Brasil em meio a condições precárias de assistência. E aí vai um médico dizer que é especialista, que acha que é um desserviço. Olha que o pessoal é educado, né? Que acaba induzindo a prática da cesárea. E quando ela se depara com uma placa dessa, ela acha que seria mais fácil escolher pela cesárea. E é um procedimento de maior riscos, sem explicações que deveriam ser feitas antes. E aí ele fala que, é um outro médico,
Você deve orientar e especificar que em casos bem esclarecidos a mulher tenha esse direito, mas sugerir isso com uma placa acho que é demais. O pessoal responde, né, de uma maneira bem assim educada, porque é tipo que coisa mais absurda. Por exemplo, assim, então você tá, né, com um problema aí, vai ter placas, olha, escolha essa cirurgia ou essa cirurgia, escolha por via vídeo, escolha laparotomia, escolha desse jeito. Como assim? Você não pode. Eu não sei nem o que dizer, porque cesárea ou parto normal, quem é que vai discutir? É o médico com a paciente. Não é uma placa ali, faça cesárea. Faça cesárea o quê? Faça cesárea o quê? Entendeu? Tá doida? E se a mulher tiver um problema no sangue dela, e se cortar ela na cirurgia, vai começar a sangrar e não para mais? Como assim? A gente não pode chegar e prometer para o paciente algo que não vai existir. É errado, você não pode prometer para o paciente algo que não tem como fazer. E aí você vai dar esperança para a mulher e ela não pode fazer a cesariana, por exemplo. A medicina não é fast food, porque tá achando que é fast food. Você coloca ali, é igual você chegar no McDonald's e tem as opções ali e você escolhe. Gente, tanto é, antes de vamos focar aqui, voltar aqui, termos inapropriados. Isso eu preciso falar para vocês, né? É um projeto de lei estadual que toma como base a resolução do Conselho Federal de Medicina a respeito da cesárea a pedido. E eu noto que nesse projeto ela começa falando da cesárea eletiva, mas a cesárea eletiva é muito diferente da cesárea a pedido. A obstetra explica que a cesárea a pedido é aquela que não tem uma indicação médica e ainda assim é a via de parto desejada pela mulher, enquanto o projeto se utiliza do termo cesárea eletiva, eleita como a melhor via de parto por questões clínicas. Ela errou termos, né, médicos, até porque ela não é médica. E aí ela tá querendo fazer um reboliço sem entender do tema. E aqui tem um posicionamento do CREMESP que eu quero trazer para vocês, porque inclusive a G1, né, traz aí que o CREMESP foi a favor do projeto, então eu quero explicar o que foi a posição, o que é isso a favor ou não, explicar certinho. Tem também na revista lá, Questão de Ciência, foi o tema do meu último vídeo aí, a Natália Pasternak trouxe um outro debate muito interessante, vale muito a pena ler o texto que ela fez aqui sobre a saúde do bebê. Ela traz aí os dados que o parto normal dá menos problema depois, né, do que a cesariana. Isso não quer dizer que se você optar por cesariana, você vai ter um problema. No final aqui do texto da Natália, ela coloca que finalmente, se a intenção do projeto é garantir um parto humanizado em condições adequadas, ele é desnecessário. Já existe uma lei estadual em São Paulo que fixa o direito da gestante a um atendimento humanizado, com acompanhante, com analgesia e pré-natal, porque ela está falando que não tem analgesia. Enfim, agora a gente vai para a parte do CREMESP e vamos ver o que aconteceu aqui, né? Porque no dia, a Câmara Técnica, né, de GO recebeu no dia 29 isso daí, esse projeto de lei. Vamos selecionar algumas partes do texto. Ângelo Batimo, diretor da primeira secretaria do CREMESP, que esteve presente na reunião, comentou que a cesárea não se mostrou superior ao parto normal nos vários estudos realizados sobre o tema, porque a ideia da Janaína é que a cesárea vai salvar vidas, porque ela está falando que tem gente morrendo, e inclusive o texto da Pasternak traz isso, que a Janaína tem essa ideia que a cesárea vai salvar, e ela está desconhecendo a ciência, que não é bem assim. Se a mulher escolher a cesárea, ela precisa escolher sabendo que é uma cirurgia, qualquer cirurgia pode ter complicações. Continuando aqui. O problema está na formação médica ou na realização de partos por outros profissionais da saúde. Os óbitos poderiam ser evitados resolvendo esses problemas técnicos. É óbvio, ela fala que tem morte. Será que essa morte não é porque a gente tem um SUS que está totalmente precarizado? Quantos por cento do PIB o seu presidente vai mandar para o SUS? Porque o tanto do PIB que gastam com a dívida pública e o tanto de PIB que gastam com a saúde é risível. Somos favoráveis ao projeto, mas ele poderia ser aperfeiçoado, porque na saúde suplementar e privada, o médico acompanha desde a gestação de sua paciente, acompanha a paciente desde o início, tem como avaliar previamente a via do parto. Já na rede pública não haverá estrutura cirúrgica para aplicar a lei. Então, assim, nós somos favoráveis ao projeto. Interessante, né? O projeto, bom. Tem que mudar termo técnico, mudar tudo, mudar isso, que está errado.
tirando a parte científica que você tá falando que é melhor, que é o parto normal, e não é por aí, é bom, mas é complicado. Mesmo se arrumar todo o seu projeto de lei, não tem como fazer ele, porque a gente não tem dinheiro. Se todo mundo começar a pedir cesárea, o sistema quebra. Continuando aqui para o Marco Antônio, ginecologista e obstetra do conselho responsável pela Câmara Técnica de Jó, é preciso distinguir a situação da paciente que já exauriu suas possibilidades de ter filho pelo parto normal daquela que quer optar pela cesárea enquanto entra em trabalho de parto. Isso porque a cesárea não é garantia absoluta de um bom desfecho. A paciente deve ser bem orientada previamente durante o pré-natal sobre os dois métodos e saber que mesmo um parto normal podemos ter que utilizar o fórceps. Então, os dois partos podem ter problemas. Os demais membros da Câmara Técnica relatam os problemas enfrentados na rede pública em relação aos partos, como a deficiência do número de anestesiologistas e de leitos, qualidade do ensino médico, falta de treinamento, entre outros. Reforçam que se todos os pacientes pedirem pela cesárea, que eu falei, colapso SUS, não tem como cumprir a lei, não tem como fazer do jeito que tá, não tem como fazer. Resumindo, ela foi feita meio que de bobinha e não percebeu, porque falaram, interessante, mas qualquer médico gostaria disso. Qualquer médico falaria, não, eu acho que é certo. O médico não quer fazer nada que contraria o paciente, porque a gente não quer estragar a relação médico-paciente. Se o paciente chegar e falar, eu quero parto normal, eu quero cesárea, e se não tiver problema, tudo bem. E se não tiver problema, porque não adianta a mulher falar, eu quero normal, e não tem como ter normal. Porque aí vai morrer a mãe e o filho se ela querer insistir nisso. Só que a questão é, você pode fazer o parto normal, você tem condição. Tá tudo bem. Aí a mulher fala, eu posso, né, mas eu não quero, eu quero fazer cesárea. E aí pelo SUS há problemas. Como é que fica? Porque pelo SUS vão sempre, se você puder fazer por parto normal e não tiver prescrição médica, você vai tentar fazer parto normal. Por quê? Porque não tem como. Falta de verba, é difícil, sabe? E aí é isso que o CREMESP está trazendo aqui. Veio uma resolução normativa. Gente, é um absurdo isso. E o CREMESP fez um documento enorme, assim, porque eles ficaram bravos com isso, provavelmente. Um dos artigos traz os percentuais de cirurgias cesarianas e de partos normais, tá, por operadora, por estabelecimento de saúde e por médico. Que palhaçada é essa? É lógico que perante isso o CREMESP vai fazer uma nota. Então vocês precisam entender esse bafafá, porque a G1 vai lá e coloca aí o CREMESP a favor da Janaína. Calma lá, vamos entender. Porque aí a ANS lança uma nota que você precisa chegar no consultório e falar, olha, as porcentagens que eu fiz de parto cesariano são essas, a porcentagem que tem do hospital é essa. Para a mulher colocar, nossa, então a OMS fala que tem que ser 15%, e já passou 15%, então eu tenho que fazer parto normal. Gente, é medicina, não é matemática. A CREMESP, e o pior, né? Da onde veio esse número? Eles colocam aqui no final, quero trazer esse final para vocês. Somos contra projetos que queiram parametrizar qualidade em saúde obstétrica baseados meramente em números e em taxas de cesariana, desconsiderando as indicações médicas ou a vontade materna livremente expressa, caso a caso, e alertamos que todas as discussões sobre índices ideais de cesáreas, utilizado em discussões do gênero, não possuem base científica, inclusive tendo sido abandonada pela OMS o suposto índice ideal de 15% em 2016 por absoluta falta de evidência científica. E no começo desse parágrafo, ou mais para cima ou mais para baixo, não lembro, que eles vão falar que até concordam com o projeto apresentado, porque você vem lá e estabelece um número e falou assim, tem que chegar nesse número. E você vai, e aí se a pessoa precisar fazer cesárea, e se não tiver via ali do parto, não vai ter dilatação, o médico já estudou a via do parto, aliás, ele já viu que não tem como, sabe, que por questões anatômicas a mulher não tem condição de parir aquele filho por via normal. Gente, tem problema dos dois lados, mas também não se preocupe se você estiver grávida, porque a chance é maior de dar tudo certo, tá bom? Eu tô falando isso porque é justamente esse estudo que o médico faz com a paciente
que vai garantir maior chance de dar tudo certo, entendeu? É o estudo que tem que ser feito, é o ser humano que vem em primeiro lugar, o número vem depois, o número tem que respeitar o ser humano. Ah, as mulheres não estão sendo bem informadas, isso é um outro problema. Isso é um outro problema, porque a gente tem que ver a mentalidade. Na Europa tem mais parto normal. Ótimo, a maturidade delas em relação a isso é outra, já tem mais entendimento acerca disso, mais conversa, etc. Agora no Brasil é diferente. Um dos motivos também é que a minha avó, os meus pais, como é que foi tudo isso? A gente não tinha SUS antigamente, né? O processo de parto sempre foi algo muito traumatizante. Muitas mulheres morriam, a gente tinha muito problema por muito tempo, sabe? Isso também é um trauma que a mulher vai trazendo ao longo dos milênios aí, que muitas mulheres tinham problema. A mulher brasileira, no geral, ela tem a ideia que a cesárea é mais segura. A gente precisa ter trabalhos como a da Natália aqui, que falam, olha, gente, ela conta aqui que ela teve o parto normal, a gente precisa de mais mulheres comunicando, porque se eu tenho, né, por exemplo, várias amigas que tiveram parto normal, eu ainda falo, ai, como que foi, né, tudo mais, você pode ir aprendendo sobre isso, maturando a ideia, porque eu, mesmo fazendo medicina, sabendo de tudo isso, se eu fosse ter filho, que não vai acontecer, eu com certeza ia querer cesárea, com certeza, né? Eu nasci de cesárea, sou linda, leve e maravilhosa aqui, é um direito da mulher, então não importa, mesmo que a mulher saiba de tudo, se ela quiser cesárea, sabe, na rede privada ela pode. Eu até entendo que ela teve um bom intuito, só que não vai colar. Não vai colar porque o projeto foi mal feito, tem um monte de erro, e segundo, que do jeito que tá, o SUS não tem dinheiro pra nada, nem pro básico, nem quando a pessoa tem um AVC ali, dá problema pra tratar às vezes, entendeu? Dependendo do lugar, óbvio. Antes de você querer mexer numa coisa, ô Janaína, pede pro seu presidente mandar mais dinheiro pro SUS, por exemplo. E essa PEC aí, vamos revogar? Né? Vamos conversar com ele para revogar, porque você não investir, né, 20 anos na saúde e na educação é muito problemático. Você não está respeitando. Não está mandando dinheiro para os SUS. Gente, essa PEC ela vai fazer o seguinte: cada ano que passa, a população envelhece. As pessoas estão tendo menos filhos, mas ainda assim a população aumenta, a população está envelhecendo, está precisando mais de serviços de saúde. Então a gente precisa de investimento, preciso de mais dinheiro. Então, no ano de 2020, eu vou gastar mais, eu preciso de mais dinheiro do governo do que em 2019. Só que o que acontece? Congela a nível o quê? Dos juros. 2019 foi tanto dinheiro, então 2020 vai esse mesmo tanto de dinheiro, só corrigido ali um pouquinho dos juros. E aí vem ela querendo que todo mundo faça cesárea, não tem como. Simplesmente não vai colar, entendeu? Eu acho que eu consegui explicar bem, eu acho que vocês conseguiram entender aí o que o CREMESP tá querendo dizer, eu acho que vocês conseguiram entender também o que essas notícias estão dizendo, eu acho que agora vai ficar mais entendível, porque muita gente tá, CREMESP, malvadão, CREMESP, bolsominion, entendeu? Sei lá, que CREMESP tá com a Janaína. Vamos lá, porque é o que eu sempre falo. Com a saúde, minha área técnica é a área técnica, a gente tem que analisar bem, entendeu? Com a saúde é saúde, medicina é medicina, e erros aqui, quem vai pagar o preço é o paciente. Ideologia, igual, porque quem tá querendo trazer ideologia é a Janaína, né? Ditadura do parto normal, é uma ideologia que a mulher precisa parir pro parto normal, e aí, justamente, a Janaína tá errada. Ela tá errada porque no Brasil a gente faz mais cesárea, inclusive a gente é um dos países do mundo que mais faz cesárea, mesmo que no fundo os médicos acham que seria legal a mulher poder optar, seria bom, é legal. Porém, como a Janaína trouxe isso, os motivos que ela traz isso, os motivos que existe uma ditadura, tá errado, porque tá tudo errado o que ela falou. Não tem padrão científico para ela achar que cesárea é melhor que parto normal, porque cientificamente é o contrário. Cientificamente, as mulheres têm menos problemas por parto normal. Imagina, legal, você faz o parto ali e depois de 3 dias tá tudo bem com você quando você é parto normal, entendeu? É uma discussão boa para se fazer. Eu vou parar o vídeo por aqui para ele não ficar muito longo, que eu acho que ele já ficou. Eu gostaria até de conversar mais sobre esse tema, mas tá bom. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Não deixem de curtir, se inscrever e compartilhar o vídeo. Tchau, tchau.